Você já se perguntou: o que há depois da morte? É o fim ou o começo de algo maior? Hoje você vai conhecer a história de alguém que não apenas viu o que há do outro lado, mas voltou com uma mensagem que mudará sua forma de ver a vida para sempre. Imagine acordar em um lugar onde não há medo nem dor, apenas uma luz infinita que te envolve em um amor tão intenso que nada neste mundo se compara. Isso foi o que Andy experimentou após perder a vida em um acidente inesperado. O que ele viu, o que sentiu e o que descobriu desafia tudo o que acreditamos saber sobre a existência. Mas o mais impactante de sua história não é apenas o que ele viveu, mas a razão pela qual foi enviado de volta. Um propósito, uma mensagem que talvez você precise ouvir agora mesmo. Então fique até o final, porque o que você está prestes a ver pode mudar sua vida. Nunca imaginei que aquele dia mudaria minha vida para sempre. Tudo parecia tão normal, tão perfeito, até que em um instante, tudo o que eu acreditava saber sobre a realidade desmoronou. Lembro claramente das palavras que ressoavam em minha mente enquanto estava naquele lugar. Era como se estivessem gravadas na minha alma. Andy, lembre-se, tudo o que existe neste mundo é apenas uma ilusão. A verdadeira realidade está lá, na luz. Estar na Terra é como participar de uma grande peça de teatro, com bilhões de atores, cada um desempenhando seu papel. Mas isso não é tudo. Isso é a realidade. Essas palavras mudaram tudo. Poucos dias antes da minha formatura do ensino médio, meus amigos e eu decidimos ir a um lago nos arredores de Detroit. Era um dia perfeito, com o sol brilhando e uma brisa suave que fazia a água parecer refrescante. Ríamos, brincávamos, desfrutávamos da juventude sem preocupações. Nunca imaginei que naquele dia estaria tão perto da morte. Ou melhor, da verdade. Eu nadava em direção à plataforma onde estavam meus amigos quando, de repente, senti uma dor intensa nas pernas. Uma cãibra brutal me deixou completamente imóvel. Tentei me mover, mas não consegui. Era como se meu corpo tivesse se tornado chumbo. O pânico me atingiu com força. Tentei gritar, pedir ajuda, mas minha voz se afogava na água. Meus amigos continuavam na plataforma, sorrindo, acreditando que eu estava brincando. Fiz sinais desesperados, mas simplesmente me cumprimentaram, sem perceber que algo estava terrivelmente mal. O medo se transformou em terror quando senti meu corpo afundar. As forças me abandonaram e a desespero se transformou em resignação. Lutei com todas as minhas forças para voltar à superfície, mas a cada vez que conseguia, a água me puxava de volta. Em um último esforço, consegui tomar uma respiração, mas foi a última. Meu corpo submergiu completamente. A temperatura da água era gelada. Apesar de estarmos em junho, os lagos de Michigan mantêm seu frio. Minha pele queimava pelo contraste, mas logo a sensação desapareceu. Tudo se tornava escuro enquanto eu descia. Senti algo roçar meus pés. Eram plantas aquáticas se enredando em minhas pernas, me prendendo. A escuridão se tornou absoluta. Já não conseguia ver nada. Não sabia se estava com os olhos abertos ou fechados. Só sabia de uma coisa: estava morrendo. Quando finalmente toquei o fundo do lago, algo estranho aconteceu. Meu corpo parou de se mover, mas minha consciência permaneceu intacta. Era como se estivesse dividido em dois. Minha mente ainda pensava, ainda sentia, mas já não estava dentro do meu corpo. Foi nesse momento que tudo mudou. De repente, uma sensação de paz indescritível me envolveu. Todo o medo, a angústia e o desespero desapareceram de uma vez. Era como se alguém tivesse desligado o interruptor do sofrimento.
Algo estava me chamando. Diante de mim, um túnel apareceu do nada. Seu interior não era escuro nem aterrador, pelo contrário, era quente e acolhedor. No final daquele túnel, uma luz brilhante resplandecia com uma intensidade impossível de descrever. Mas essa luz não era como a do sol, nem como a de uma lâmpada. Era algo mais, algo vivo. Eu podia sentir seu calor me envolvendo, como se estivesse me chamando para casa após uma longa viagem. Não houve um momento em que decidi me mover. Simplesmente fui atraído para ela. Não era arrastado com violência, mas com uma suavidade que me fazia sentir seguro enquanto avançava. Senti algo incrível. Uma brisa leve tocando meu rosto. Não havia vento. O tempo deixou de existir. Não havia antes nem depois, apenas aquele instante eterno. À medida que me aproximava da luz, uma sensação de aceitação absoluta me invadiu. Não havia julgamento, não havia culpa, apenas amor. Quando finalmente cruzei o túnel, tudo mudou. De novo, no instante em que atravessei a luz, senti uma onda de amor e paz tão intensa que parecia preencher cada parte do meu ser. Era algo que eu nunca havia experimentado na Terra. Não era um amor condicional ou passageiro, era absoluto, infinito. E o mais surpreendente é que eu não estava sozinho. Milhões de luzes brilhavam ao meu redor. Não eram apenas piscadelas, eram seres, almas que pareciam fazer parte de uma única essência, conectadas em perfeita harmonia. Então compreendi algo que me deixou sem fôlego. Eu também era luz. Já não tinha um corpo, mas ainda era eu. Não havia separação entre aquelas almas e eu. Mas, ao mesmo tempo, continuava existindo como indivíduo. Sentia que fazia parte de algo maior, algo imenso e indescritível. Era como se todas as peças de um quebra-cabeça cósmico se encaixassem de repente. E então, a luz me falou, mas não com palavras. Era uma linguagem que não exigia sons ou frases. Era puro entendimento. Andy, não tenha medo. Naquele instante, qualquer vestígio de medo que pudesse ter me deixado desapareceu completamente. Era como se eu tivesse vivido toda a minha vida em uma sombra. De repente, a luz esclarecia tudo. Eu te amo. Essas duas palavras mudaram tudo. Nunca antes havia compreendido o que significava o amor em sua forma mais pura. Não era posse, não era necessidade, era a certeza absoluta de que sempre havia sido parte de algo muito maior. Nós te amamos. Aquela voz não era uma só. Era como se todas as almas, todo o universo, se unissem em uma mesma melodia. A realidade inteira estava cantando, e eu, pela primeira vez em minha existência, lembrei quem eu realmente era. Naquele momento entendi que nunca havia estado sozinho. Sempre pertencera a este lugar, a essa luz. A sensação era tão familiar, tão reconfortante, que eu não queria me afastar dela. Era como despertar de um longo e confuso sonho para finalmente lembrar a verdade de quem eu era e de onde vinha. Mas então, algo mudou. Uma presença ainda mais forte emergiu no meio daquela imensa luz. Não precisava vê-la com meus olhos, porque a sentia em cada parte do meu ser. Sua energia era indescritível, mais intensa do que qualquer coisa no universo. E, no entanto, era profundamente familiar. Era a fonte, e quando falou, não o fez com palavras. Não era um som nem uma voz, era puro entendimento, como se a verdade absoluta fosse gravada diretamente na minha consciência. Andy, você está aqui para lembrar. Lembrar. Essa palavra ressoou em mim com uma força impossível de ignorar. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de onde você vem. Lembre-se de que o amor sempre esteve com você. Cada uma dessas frases despertava algo em mim,
como se fossem peças de um quebra-cabeça que sempre esteve ali, mas que eu tinha esquecido completamente. Eu não entendia por quê, mas no fundo do meu ser, sabia que isso não era o fim. Então, a luz me mostrou algo que me deixou sem fôlego. Diante de mim, como se estivesse observando através de um espelho cósmico, vi toda a minha vida se desenrolar. Não apenas os momentos importantes, mas cada pequeno instante. Não como um filme em uma tela, mas como se eu estivesse revivendo todos ao mesmo tempo. Pude sentir as emoções que havia causado nos outros. Não apenas as ações que tomei, mas o impacto que tiveram nas pessoas ao meu redor. Cada palavra que eu disse, cada gesto, cada pensamento. Vi os momentos em que feri alguém sem perceber e pude sentir sua dor como se fosse minha. Vi os momentos em que amei, quando ajudei os outros sem esperar nada em troca, e senti esse amor multiplicado 1000 vezes mais. Compreendi, em um único instante, que tudo o que fazemos importa. Cada ação deixa uma marca na rede invisível que conecta todas as almas. E então, entendi. O único que realmente importa na vida é o amor, não o amor romântico. Não o amor condicional, mas o amor em sua forma mais pura, a energia que conecta tudo. Você entende? Agora, perguntou a luz, e nesse instante eu soube. Minha existência na Terra, minha vida, minhas preocupações, meus medos, tudo havia sido uma experiência, um aprendizado. Não era o destino final, apenas uma escola onde a alma cresce e evolui. Vi com total clareza: a vida é um sonho temporário, um piscar de olhos dentro de uma eternidade. A verdadeira realidade estava aqui e, no entanto, eu não podia ficar. Ainda não é a sua hora. Essas palavras me atingiram como um balde de água fria. Eu não queria ir embora, não podia ir embora, mas algo dentro de mim sabia que eu não tinha escolha. Você deve voltar. Meu ser inteiro resistia. Por quê? Porque eu tinha que voltar a um mundo que agora parecia tão estranho. Aqui na luz eu havia encontrado a verdade, a paz, o amor absoluto. Mas então a luz me mostrou algo mais. Eu vi meus entes queridos na Terra, meus amigos, minha família. Vi suas vidas após minha partida e a dor que minha ausência causaria. Vi o impacto que isso teria em cada um. E então vi algo mais. Vi um futuro, um caminho que eu devia seguir. Vi pessoas que eu ainda não conhecia, mas que de alguma forma estavam conectadas comigo. Vi momentos que ainda não tinham acontecido, mas que eu sabia serem importantes. E então entendi. Minha jornada ainda não tinha acabado. Voltar não era um castigo, nem uma obrigação. Era uma oportunidade, uma chance de viver com um propósito, de lembrar o que eu havia aprendido e compartilhá-lo com aqueles que precisavam. Respirei fundo, embora neste estado eu não tivesse pulmões. Senti a luz me envolvendo com amor. Mais uma vez, sempre estaremos com você. E de repente, tudo desfez-se. Senti um puxão violento, como se estivesse sendo arrancado daquele lugar por uma força invisível. A paz, a luz, o amor infinito. Tudo desapareceu em um piscar de olhos. E então, a dor. Uma pressão insuportável no meu peito. Uma queima intensa nos meus pulmões. O frio gélido da água me envolvendo novamente. Meu corpo estava convulsionando, expelindo a água dos meus pulmões. Senti mãos me segurando com força. Abri os olhos de golpe e a primeira coisa que vi foi o rosto do meu amigo. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e sua expressão era uma mistura de terror e alívio. "Você está respirando!" ele gritou. Alguém havia voltado, mas já não era o mesmo. O ar entrava nos meus pulmões como fogo. Cada respiração era dolorosa.
como se estivesse a inalar lâminas afiadas. Meu corpo tremia incontrolavelmente enquanto a realidade me atingia com força. Os rostos dos meus amigos estavam embaçados, mas eu podia sentir a desesperação em suas vozes. Eles me cercavam. Seus olhos refletiam medo e alívio ao mesmo tempo. Eles não entendiam o que acabara de acontecer. E naquele momento, eu também não. Tudo estava confuso demais. Uma parte de mim ainda sentia o calor da luz, a paz absoluta daquele outro lugar. Mas outra parte estava presa neste mundo, onde a dor e o frio me lembravam brutalmente que eu havia voltado. Alguém colocou uma toalha sobre meus ombros, mas o frio não desapareceu. Não era apenas o frio da água, era a sensação de ter sido arrancado de um lar do qual eu não podia retornar. "Você está bem?" perguntou um dos meus amigos com a voz trêmula. Eu não sabia o que responder. Como explicar o que acabara de viver? Como dizer a eles que tinha morrido, que tinha visto a verdade e que agora tudo neste mundo parecia uma ilusão? Então eu menti. "Não me lembro de nada", sussurrei. Era mais fácil assim. Se eu contasse a verdade, achariam que eu estava delirando. Ninguém entenderia. Mas dentro de mim eu me lembrava de tudo. A luz, a voz, a sensação de unidade com algo maior do que eu mesmo, o amor infinito que preenchia tudo. E acima de tudo, as palavras que ainda ressoavam na minha alma. "Você deve voltar. Sua missão não terminou." Naquela noite, ao chegar em casa, fechei-me no meu quarto sem dizer uma palavra. Olhei para o espelho e o único que vi foi um estranho. Algo dentro de mim havia mudado. Tudo que antes me parecia importante agora parecia insignificante. As preocupações diárias, os problemas mundanos, nada disso fazia sentido após o que eu havia experimentado. Mas o pior era a nostalgia. Um profundo vazio se apossou de mim, um anseio dilacerante por voltar à luz, por retornar àquele lugar onde tudo fazia sentido. Eu me sentia como um estrangeiro preso em um mundo que já não parecia mais meu lar. Tentei dormir, mas sempre que fechava os olhos, via flashes do que havia vivido. Sentia o calor da luz e ouvia a voz me dizendo para não ter medo. Mas ao abrir os olhos, havia apenas escuridão. As semanas seguintes foram um pesadelo. Tentei seguir com minha vida como se nada tivesse acontecido, mas tudo era diferente. Eu tinha dificuldade de me concentrar, de falar com as pessoas, até de rir. Algo dentro de mim havia se quebrado, ou talvez tivesse despertado. Mas o mais estranho foi o que começou a acontecer depois. Comecei a notar coisas, coincidências que pareciam impossíveis. Pessoas desconhecidas que me diziam frases que pareciam dirigidas exatamente a mim. Livros que chegavam às minhas mãos, com as respostas que eu buscava. Era como se algo ou alguém estivesse tentando me lembrar do que aprendi na luz. E então vieram os sonhos. Não eram sonhos comuns. Eram tão vívidos que, ao acordar, eu tinha dificuldade em distinguir a realidade da fantasia. Neles eu voltava a estar na luz. Ouvia novamente sua voz. Às vezes via pessoas que já haviam falecido, familiares e amigos que sorriam para mim como se quisessem me dizer algo. Mas a mensagem era sempre a mesma. Não se esqueça do porquê você voltou. E eu me perguntava o que exatamente isso significava. O que se supunha que eu deveria fazer? Procurei respostas em todos os lugares. Li livros sobre experiências próximas da morte, mas nenhum descrevia o que eu havia vivido com precisão. Conversei com religiosos, com cientistas, com qualquer um que pudesse me dar uma explicação, mas ninguém tinha. A única verdade que eu tinha era a que sentia dentro de mim. A vida na Terra não era a realidade final. Era apenas uma etapa, um aprendizado. Mas se isso era verdade,
Uma noite, depois de meses de angústia, eu me ajoelhei ao lado da minha cama e falei com a luz. Não rezei como havia feito antes na igreja. Não repeti frases decoradas nem pedi coisas materiais. Simplesmente falei. Não sei o que você quer de mim, sussurrei com a voz embargada. Mas se você me trouxe de volta por uma razão, me diga o que devo fazer. Houve silêncio. Um silêncio tão profundo que senti que o universo inteiro prendia a respiração. E então eu entendi. As respostas não viriam de fora, viriam de dentro. Não devia procurar em livros nem em outras pessoas. Não deveria tentar encaixar minha experiência nas explicações dos outros. Eu precisava lembrar. A resposta estava no que eu sentia, no amor puro que havia experimentado. Tudo o que eu deveria fazer era viver de acordo com essa verdade e compartilhá-la. Desde aquele dia, tudo mudou. Não foi imediato nem fácil, mas lentamente comecei a ver o mundo de uma forma diferente. Comecei a viver com mais consciência, a valorizar cada momento, cada pessoa. E acima de tudo comecei a compartilhar o que havia aprendido, não com palavras complicadas nem discursos religiosos, apenas com atos, com pequenos gestos de amor e compaixão. Porque no final isso é a única coisa que realmente importa. Os dias passavam e, embora eu tentasse voltar à minha vida normal, algo dentro de mim resistia. Eu não via mais as coisas da mesma maneira. A rotina diária parecia vazia, como se o mundo tivesse perdido suas cores. Antes eu me preocupava com coisas insignificantes, notas na escola, o que os outros pensavam de mim, o futuro. Mas agora, essas preocupações pareciam absurdas, como eu poderia voltar a me preocupar com coisas tão triviais quando havia visto a verdade, quando havia sentido aquele amor infinito, aquela paz absoluta. Tentei explicar isso a algumas pessoas próximas, mas ninguém entendia. Elas realmente me olhavam com ceticismo, algumas com pena, outras com medo. Foi apenas um sonho, diziam. Certamente foi seu cérebro desligando, mas eu sabia que não era um sonho. Eu havia sentido, eu havia vivido. Nenhum sonho se sente mais real do que a própria realidade. Então, parei de falar sobre o assunto. Guardei minha experiência nas profundezas do meu ser e decidi seguir em frente. Embora por dentro eu soubesse que nunca seria o mesmo, com o tempo comecei a notar mudanças em mim que não conseguia explicar. Era como se minha percepção do mundo tivesse mudado completamente. Eu podia sentir as emoções das pessoas com uma intensidade que antes eu não tinha. Eu podia entrar em uma sala e, sem que ninguém falasse, sabia quem estava triste, quem estava angustiado, quem precisava de ajuda. Era uma sensibilidade que eu nunca havia experimentado antes. No começo, isso me sobrecarregava, mas o mais estranho era o que acontecia nos meus sonhos. Não eram como os sonhos normais, eram vivências. Eu voltava àquele lugar de luz, sentia aquela paz, e muitas vezes via pessoas que já tinham falecido. Algumas eram familiares, outras eram pessoas que eu não conhecia, mas que, de alguma forma, pareciam estar conectadas a mim. Às vezes, elas apenas olhavam para mim e sorriam. Outras vezes, falavam comigo dizendo coisas que, ao acordar, eu nem sempre conseguia lembrar com clareza. Houve uma noite em particular que mudou tudo. Em meu sonho, reencontrava a luz, sentia seu calor, seu amor incondicional envolvendo-me mais uma vez. Mas desta vez, não estava sozinho. À minha frente, vi um idoso de rosto amável e sereno. Seus olhos brilhavam com uma sabedoria infinita. Embora eu nunca o tivesse visto antes, senti que o conhecia desde sempre. Você voltou, ele me disse com uma voz que não era uma voz, mas um pensamento que se gravou diretamente na minha mente. Quem é você? Perguntei. Eu sou um guia, respondeu. Eu estive com você desde o começo. Meu coração batia forte
Eu não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que era importante. Por que eu ainda tenho esses sonhos? Perguntei. O ancião sorriu com ternura. Porque você ainda não se lembra completamente. Há coisas que você precisa entender. Nesse momento, o espaço ao nosso redor mudou. Já não estávamos na luz. Agora estávamos em um lugar que parecia estar fora do tempo. Um espaço onde passado, presente e futuro se entrelaçavam de uma maneira impossível de descrever. E então, eu o vi. Era uma visão de mim mesmo, mas não como sou agora. Era uma versão de mim que parecia ter vivido muitas vidas, que tinha um conhecimento profundo sobre coisas que mal podia começar a compreender. Tudo o que você é, tudo o que você foi, está conectado, disse o ancião. Sua vida na Terra é apenas uma pequena parte de uma jornada muito maior. As palavras ressoaram na minha alma. Por um instante, senti que estava à beira de lembrar algo imenso. Algo que mudaria tudo, mas antes que eu pudesse assimilar completamente, tudo desapareceu. Acordei sobressaltado, com o coração batendo forte. Olhei ao redor do meu quarto, tentando processar o que acabei de experimentar. Mas o único que restava era uma profunda sensação de certeza. Havia algo mais, algo maior do que a própria vida. Desde aquele dia, minha busca se intensificou. Eu não podia mais ignorar o que havia vivido. Sabia que tinha que entender, dar sentido. Descobrir por que me permitiram ver o que vi, principalmente, o que se supunha que eu deveria fazer com esse conhecimento. Mas as respostas não vieram fácil. Passei anos buscando, li livros de espiritualidade, explorei diferentes filosofias, conversei com pessoas que tiveram experiências semelhantes. E embora encontrasse muitas coincidências, muitas histórias que confirmavam o que eu havia vivido, nenhuma me dava a resposta completa. Mas, com o tempo, comecei a entender algo fundamental. Não se tratava de encontrar respostas no exterior. Era sobre ouvir meu interior, lembrar o que me foi mostrado na luz. Não era um conhecimento intelectual. Não era algo que pudesse ser explicado com palavras ou encaixado em uma teoria. Era algo que só podia ser sentido, vivido. A vida na Terra é uma oportunidade, uma jornada de aprendizado. Não estamos aqui por acaso, nem estamos sozinhos. Cada pessoa que conhecemos, cada experiência que vivemos, faz parte de algo muito maior do que podemos compreender. E o mais importante, tudo o que fazemos importante. Cada palavra, cada ação, cada pensamento cria uma energia que se estende muito além do que podemos ver. Podemos escolher viver com medo, com egoísmo, com ressentimento, ou podemos escolher viver com amor, porque no final, isso é o único que realmente importa. Os anos passaram, mas a sensação de ter tocado uma verdade maior nunca desapareceu. Apesar de tudo, tentei me encaixar novamente na vida cotidiana. Trabalhei, formei relacionamentos, construí uma rotina como qualquer outra pessoa. Mas no fundo sempre soube que algo dentro de mim havia mudado de forma irreversível. A vida não podia mais ser a mesma após o que vivi. Embora nunca tenha parado de buscar respostas, aprendi a calar. Durante um tempo, tentei compartilhar minha experiência com algumas pessoas próximas, mas a maioria reagia com ceticismo ou incredulidade. Outros, embora não duvidassem da minha sinceridade, simplesmente não sabiam o que dizer. Compreendi então que nem todos estavam prontos para ouvir. Que muitas pessoas viviam presas na ilusão do material e que aceitar o que eu havia visto significava derrubar muitas crenças. Assim, guardei minha história como um segredo precioso que apenas eu podia entender.
mas a vida tinha outros planos para mim. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, algo estranho aconteceu. Vi um idoso sentado em um banco, com o olhar perdido no horizonte. Algo nele chamou minha atenção. Não era sua aparência, mas a energia que emanava, uma paz tão profunda que parecia familiar. Sem pensar muito, me aproximei e me sentei ao seu lado. Passaram-se vários minutos em silêncio, até que ele falou sem sequer me olhar. Você viu a luz, não é? Sua voz era serena, sem dúvida, nem surpresa. Meu coração acelerou imediatamente. Ninguém, absolutamente ninguém, havia me perguntado algo assim antes. Olhei fixamente para ele, tentando entender como ele podia saber disso. Sim, respondi em voz baixa, sem saber o que mais dizer. O idoso assentiu lentamente, como se já conhecesse a resposta. Eu soube desde que te vi, disse. As pessoas que estiveram do outro lado têm uma visão diferente. Veem o mundo com outros olhos. Fiquei em silêncio, sentindo que aquele homem sabia muito mais do que dizia. Muitos de nós voltamos, continuou, mas nem todos se lembram. Por que você já se lembra? A pergunta me atingiu com força. Ainda não, admiti, mas sinto que estou perto. O velho sorriu, mas não disse mais nada. Simplesmente se levantou, colocou uma mão em meu ombro e, antes de se afastar, disse uma última frase que ficou gravada em minha mente. Não busque fora. Tudo o que você precisa, você. Aquelas palavras despertaram algo em mim. Compreendi que passei tempo demais tentando encontrar respostas em livros, em outras pessoas, em explicações externas. Mas a verdade que buscava não estava no mundo exterior. Estava em minha própria alma, no que senti na luz, no que me mostraram naquela noite. Fechei os olhos e, em vez de fazer perguntas, simplesmente me permiti sentir. Deixei-me levar pela lembrança da luz, pela paz, pelo amor infinito que me envolveu quando estive lá. E então, entendi. Meu propósito não era entender a luz. Meu propósito era ser a luz. Não precisava de explicações científicas nem respostas detalhadas sobre o que era aquele lugar ou como funcionava. O que importava era que o que senti era real. E se era real, então a única coisa que eu tinha que fazer nesta vida era viver de acordo com isso. Desde aquele dia, meu enfoque mudou completamente. Já não buscava provas, externas. Simplesmente decidi viver com amor, com compaixão, com gratidão, porque isso é o que experimentei na luz. Isso é o que realmente somos. O mais surpreendente foi que, quando deixei de buscar respostas e simplesmente me permiti viver com essa verdade, tudo ao meu redor começou a mudar. Conheci pessoas que também tiveram experiências semelhantes, pessoas que entendiam sem que eu precisasse explicar muito. Senti como a vida me levava exatamente para onde precisava estar, como se tudo o que tivesse acontecido, mesmo os momentos difíceis, tivesse sido parte de um plano maior. Porque assim é como a vida funciona. Tudo está conectado. Cada experiência, cada pessoa que conhecemos, cada obstáculo que enfrentamos, tudo tem um propósito. E a coisa mais importante que aprendi é que o amor é a resposta para tudo. Não importa qual seja a pergunta. O amor é sempre a resposta. Se você está perdido, ame. Se você tem medo, ame. Se você não sabe o que fazer, ame. Porque no final do caminho, quando você deixar este mundo e voltar à luz, você perceberá que isso era a única coisa que realmente importava. Os anos passaram, mas a sensação de ter tocado uma verdade maior nunca desapareceu. Com o tempo, aprendi a viver com isso. Não era mais um peso, nem uma pergunta sem resposta. Tornou-se meu guia, a base de tudo que eu fazia.
Descobri que não precisava falar sobre a luz para compartilhar sua mensagem. Não tinha que convencer ninguém, nem tentar explicar o inexplicável. A única coisa que eu precisava fazer era vivê-la, ser, me tornar um reflexo do que senti lá. Aprendi a ver a vida com outros olhos, a valorizar cada instante, cada encontro, cada pequeno milagre que acontece ao nosso redor e que muitas vezes ignoramos. Percebi que o verdadeiro problema deste mundo não é a falta de respostas, mas a falta de consciência. Passamos a vida distraídos, preocupados com coisas que não importam, sem perceber que a felicidade sempre esteve aqui, no simples, no cotidiano, no amor que damos e recebemos sem esforço. E então compreendi por que havia retornado. Não voltei para os outros, para aqueles que ainda não lembram, para quem sente o vazio e a incerteza da existência. Mas ainda não encontrou as respostas, para aqueles que acreditam que estão sozinhos, quando na verdade nunca estiveram. Meu propósito nunca foi encontrar respostas. Foi ser um sinal no caminho, um lembrete de que a luz existe, de que o amor é a única coisa real. Porque no final, quando chegar nossa hora, quando cruzarmos aquela última fronteira, nenhum de nós levará riquezas, títulos ou conquistas. Apenas levaremos o amor que demos, a compaixão que oferecemos, os momentos em que escolhemos a bondade em vez do medo, a empatia em vez do julgamento. E quando esse dia chegar, quando a luz nos envolver novamente, quando lembrarmos quem realmente somos, nos daremos conta de que a vida na Terra foi apenas um instante em uma jornada muito maior. Um sonho, uma oportunidade para aprender a amar. Por isso, se há algo que eu gostaria que você lembrasse desta história, é isso. Não espere morrer para perceber o que realmente importa. Perdoe hoje e viva com gratidão hoje, porque no final, isso é a única coisa que você levará. A luz sempre esteve com você. E quando chegar a hora, ela estará esperando por você. Se esta história fez você refletir, não deixe que termine aqui. Compartilhe esta mensagem com alguém que precise, porque nunca sabemos quem está buscando respostas. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que há algo depois da morte? Você já sentiu que a vida lhe deu sinais de que há algo além? E se você quiser continuar explorando histórias como esta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o que vem por aí. A verdade está mais próxima do que você imagina.